Sim, galera, gerar filho é considerar um ser à morte. Bom, esse é um assunto muito interessante de se debater. É um assunto que, se eu acertar nos argumentos, a gente vai longe nesse tema, porque é realmente uma coisa que gera um bom debate, sabe? E, bom, para começar, então, nesse grande assunto, a gente tem que ir por ordem, né? Eu criei alguns tópicos aqui, eu criei 5 tópicos pra gente debater. E o primeiro de todos é, primeiramente, que nascemos sem autorização. Exatamente, né? A gente tá nesse mundo aqui, porém fomos meio que forçados e ninguém se questiona sobre isso também, sabe? É uma tecla que eu bato muito, é o questionamento. As pessoas raramente se questionam sobre a razão de tudo, sabe? São, como na música da Pitty, são robôs, né? Parafuso e fluido no lugar de articulação. E de verdade, as pessoas vivem como robôs e crescem e não se questionam o fato de terem nascido de forma forçada e simplesmente tá tudo bem, sabe? Simplesmente foram colocados nesse mundo aqui e tá tudo bem. Não vou nem pensar sobre isso. Claro, é uma coisa que não tem, na verdade, como tu ir contra, sabe? Porque simplesmente aconteceu e não tem como tu voltar no tempo pra impedir o teu nascimento. Mas o fato da gente ter nascido sem a gente ter assinado nenhum contrato nem nada, simplesmente sermos forçados a estar nesse mundo e a respeitar todas as regras do mundo, é algo que pra mim me deixa meio angustiado, sabe? E isso eu acho muito engraçado. O segundo tópico que eu tenho aqui, raramente somos planejados. Exatamente. Se vocês pararem pra pensar, a maioria das pessoas não são planejadas. Provavelmente você e eu não fomos planejados. Porque realmente, sabe, é algo que acontece demais. As pessoas simplesmente... A menina, geralmente, descobre que tá grávida. A menina, a mulher, né, no caso, descobre que tá grávida e aí eles começam já a se programar, sabe? A comprar as coisas pra criança e etc. Mas isso geralmente acontece sem planejamento algum. É sempre a pessoa é pega de surpresa. É isso, sabe? É uma coisa que eu acho muito triste, o fato de as pessoas não se programarem pra ter uma coisa que vai ser extremamente importante pra eles, sabe? Pro casal, no caso, vão ter um filho ali e raramente se programam, se planejam pra isso. O terceiro tópico que eu tenho aqui, a maioria das pessoas não tem bons argumentos pra terem filhos. Nossa, exatamente. Geralmente, as pessoas querem ter filhos porque acham bonito, sabe? Ah, que bonitinho, vamos ter o nosso. Mas eu quero ter filho pra não ficar sozinho quando eu ficar velho. Quem é que vai cuidar de mim? Esses são os clássicos, sabe? Então, eu diria que esses argumentos são de 90% das pessoas, mais ou menos, que querem ter filhos, elas dão esses argumentos. E são argumentos completamente egoístas, se a gente parar pra pensar. Porque não existe, sabe? É algo incompreensível. Tu ter um filho, tu gerar um filho, simplesmente pra ter alguém pra cuidar de ti. É como se tu estivesse obrigando alguém a ser escravo, sabe? Putz, eu vou te gerar aqui, vou te dar o mínimo, sabe? Pra tu sobreviver neste mundo bizarro. Porque querendo ou não, esse mundo é bizarro. E tu vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Isso é ou não é um tipo de escravidão? Eu acho isso completamente incompreensível, sabe? De verdade. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra uma colega se ela tinha ansiedade, sabe? Pela volta de Jesus ou não. E ela falou que tinha, mas antes ela queria formar a família dela. E aí eu fiquei meio que de boca aberta, sabe? Tipo, a pessoa tem mais ansiedade pra formar a família dela do que pro retorno de Jesus, sabe? E isso é algo que me faz refletir também em uma passagem bíblica que diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o versículo 37 do capítulo 10 do livro de Mateus. E isso é extremamente importante e é algo a se pensar, sabe? A pessoa realmente prefere ter a família do que o retorno de Cristo, sabe? Do que viver com Cristo, do que transcender a sua humanidade, do que ficar livre dos pecados, da sua vontade perversa, sabe? Vontade humana perversa que nós temos de forma natural. Pra mim realmente foi algo de se surpreender, sabe? Foi algo que eu realmente não esperava, aquela resposta. O quarto tópico que eu tenho aqui, os pais não se preparam financeiramente para ter um filho. Exatamente, sabe? Porque
planejamento é extremamente importante. Não deveria ser qualquer pessoa que poderia ter um filho. Na verdade, as pessoas deveriam passar por um certo regulamento. E nesse regulamento, sei lá, deveria ter alguma parte dizendo que só é apto a ter filho quem tivesse determinada quantia de dinheiro guardada, quem tivesse uma casa própria, sei lá, condições, sabe, um trabalho estável e, enfim, regulações nesse sentido, sabe? Porque realmente não deveria ser qualquer pessoa que poderia ter filho, assim, tão fácil, sabe? Atirar as pessoas no mundo, assim, de forma tão bizarra. E o último tópico que eu tenho aqui é crescei e multiplicai-vos. Bom, essa é uma ordem dada por Deus a Adão e Eva, né? E as pessoas usam isso muito como argumento também para a humanidade continuar se reproduzindo desenfreadamente. Bom, naquela época de Adão e Eva, realmente era muito compreensível isso, sabe? Mas hoje em dia não é qualquer região do mundo que tem esse preparo para acolher tantas pessoas assim, sabe? E eu falo isso pensando na Índia, na China, todos esses países que sofrem com a superpopulação, porque realmente aquilo é um inferno, sabe? Querendo ou não, viver numa situação daquelas é algo muito bizarro. Bom, e uma outra coisa que eu penso muito também é que nós temos um instinto, sabe? A amar um filho, a amar uma criaturinha indefesa. Não necessariamente precisa ser um humano, sabe? Porque quando a gente vê um cachorrinho, um gatinho indefeso ali, pequenininho, a gente sente isso também, sabe? Obviamente vai ser mais forte por um ser que tu gerou, que passou, sabe, tantos meses ali dentro da mulher, por exemplo, e tu teve essa expectativa como homem, sabe, de ser pai e tal. Obviamente tu vai desenvolver um valor sentimental muito maior. Porém, isso é algo natural, sabe, do ser humano, ter esse instinto protetor. E o que eu penso é o seguinte, quando eu vejo presídios lotados, quando eu vejo hospitais lotados, enfim, esses lugares que acolhem muitas pessoas, sabe? Eu sempre acabo lembrando que todas essas pessoas aí, elas um dia já foram beijadas, já foram acariciadas, já receberam muitas palavras de amor e carinho, sabe? E no futuro, elas acabaram se tornando pessoas horríveis, pessoas nojentas. É isso que eu costumo dizer, sabe? Todo mundo já foi um grande filho. Todo mundo já teve grandes expectativas sobre si, todo mundo já foi aquele filhotinho indefeso e bonitinho, mas depois de um tempo simplesmente se tornou um humano nojento. Eu falo nojento, mas eu não quero desprezar totalmente. Eu tô desprezando as pessoas, na verdade, que são ruins. Não se sinta tocado por causa disso. Porque por mais que eu tenha essa aversão a pessoas, eu tenho plena noção que existem pessoas incríveis no mundo, sabe? O problema é que uma pessoa ruim consegue estragar o trabalho de 10 pessoas boas. Isso que acaba me deixando indignado. Mas em relação a pessoas, o meu pensamento é basicamente esse, sabe? Eu acho que as pessoas realmente deveriam ter mais preparo, realmente deveriam se planejar mais, realmente deveriam considerar se estão ou não estão aptas a algo tão importante. Ah, e acabei lembrando de um detalhe, sobre adoção. A adoção é uma coisa que eu sou extremamente a favor. Porque ao invés de gerar uma pessoa, tu vai adotar, sabe? Tu vai pegar uma pessoa que já tá no mundo, que não teve a escolha, e tu vai dar o melhor tratamento que ela poderia ter. E isso pra mim é o maior exemplo de caridade que alguém poderia fazer. De amor e caridade, sabe? E pra terminar, sobre as pessoas que acabam tendo filhos de forma imprevista, sabe? Que realmente acontece. Eu acho que ficar chorando e ficar se lamentando em relação a isso não é o caminho, sabe? Se realmente aconteceu, se a mulher tá grávida ali e não tem o que fazer, simplesmente tratar da melhor forma possível e tentar ser o melhor pai, a melhor mãe possível é a obrigação, sabe, do casal. Porque depois que foi descoberta a gravidez, simplesmente não tem mais o que fazer, sabe? A tua obrigação é ser o melhor pai possível, a melhor mãe possível. E é isso que um filho esperaria, sabe? Depois de adulto, é isso que ele iria dizer pra vocês: putz, muito obrigado por terem sido os melhores pais possíveis, mesmo eu não tendo planejado existir e mesmo sem pedir minha autorização pra me colocar nesse mundo. Vocês fizeram o melhor que vocês poderiam e eu sou extremamente grato por isso, sabe? É o que eu iria dizer se os meus pais falassem: ah, não te planejamos, não sei o que, e tu veio de forma imprevista. Acho que o resumo de tudo é isso, sabe? Se acontecer, faça o melhor. Mas se você tem planos para fazer isso acontecer, realmente se planeje da melhor forma possível para que a criança não sofra, sabe, com as tuas péssimas escolhas. Porque querendo ou não, são as péssimas escolhas dos pais que fazem com que esse mundo seja recheado de pessoas ruins e perversas. E é bem assim mesmo, tipo, todo mundo endeusa bebês, né? Ai, nasceu um bebê, ai, meu Deus, ai. É tipo assim, né? Tipo, a coisa mais maravilhosa do mundo aconteceu quando nasceu um bebê. Sendo que ali está um futuro merdinha,
com toda a certeza do mundo. Não, sério. Tá, sério. Ah, não, tá. Tudo bem, às vezes tem exceções. Mas é assim, ó, 99% de chance de ser um merdinha no futuro. Aquilo ali é temporário, a inocência. E ainda tem crianças que não são inocentes, que já nascem com. Tem criança que já nasce, que já é psicopata, que já faz maldade, né? Então, eu não acho certo quando dizem que criança é inocente. Aí, e que criança não mente. Já vi criança mentindo, assim, ó, descaradamente na minha frente várias vezes. Como que criança não mente? Criança mente, sim. Criança tem ruindade, sim, às vezes. Então, tipo, eu não acredito tanto nessa inocência que tanto falo das crianças. Ai, que criança inocente. Não existe isso. Mas é 99% de chance daquele bebê ser um merdinha no futuro. Então, por que endeusam tanto? Eu também, quando eu vejo um bebê, eu enxergo isso. Tipo, é uma pessoa. E eu sei como as pessoas são. Aquela ali ainda não é bem como a gente conhece, mas vai ser.